Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 22. Num sábado de manhã, Somni voltou de sua torre e encontrou Duane no apartamento, dormindo no sofá. Enquanto Somni tomava banho, ele acordou e entrou grogue no banheiro. "Como você está, amigo?", disse ele. "É uma verdadeira viagem daqui até Odessa, especialmente se você só começar depois de sair do trabalho." "Onde está seu carro?", perguntou Somni. Duane levou-o para baixo e mostrou-lhe orgulhosamente o carro. Era um Mercury de segunda mão, bonito e limpo. 38.000 milhas com ela, disse Duane. "Funciona como novo. Gosto tanto de dirigi-lo que pensei em correr para casa no fim de semana." Somni ficou um pouco aliviado. Por alguns minutos ele ficou preocupado que a viagem de Duane para casa pudesse ter algo a ver com seu relacionamento com Jacy. Felizmente ela estava em Dallas naquele fim de semana, comprando roupas para a faculdade. Duane parecia quase o mesmo, exceto que ele era mais marrom. Ele usava camisas com as mangas completamente abertas e seus ombros e braços eram bronzeados, quase pretos. "Você não sabe o que é o sol até viver naquele deserto", disse ele. "O pessoal de Odessa nem sabe que é um deserto, pensam que é o país de Deus." Ele fumava muito mais do que antes, mas estava fora da escola e não treinando, e isso era natural. O salão de sinuca estava sempre cheio de gente aos sábados. Era quase temporada de futebol e era sobre futebol que todos queriam falar. Os homens ficaram felizes em ver Duane e perguntaram-lhe que tipo de time de futebol eles tinham no oeste do Texas. "Gostaria que você estivesse de volta aqui, Duane", disseram vários. "Poderíamos usar um bom zagueiro este ano." Essa conversa fez Duane se sentir bem. Ele sempre teve muito orgulho de estar na defesa. Quando começou a escurecer, Somni e ele decidiram dirigir até o Wichita e beber um pouco de cerveja. Vestiram calças levis limpas e camisas limpas e foram até Duane's Mercury. Ele insistiu que Somni o dirigisse. "O manuseio é maravilhoso", disse Somni. "Uma grande mudança em relação àquela picape." Eles começaram a noite em um lugar chamado Panhandle Tavern, na rodovia Burke-Burnett. Era um bom lugar para beber cerveja, mas quase qualquer lugar era. Quando saíram de lá, pararam no grande drive-in pioneiro e observaram um fluxo constante de meninos e meninas adolescentes circulando em seus carros. Finalmente foram para Ohio State e beberam num bar grande e espaçoso, do tamanho de um celeiro. Havia muitos aviadores lá, dançando, jogando shuffleboard, bebendo cerveja. Duane e Somni beberam e observaram preguiçosamente a dança. Foi agradável por um tempo e então, por algum motivo, começou a dar errado. Uma vantagem surgiu à noite. Somni sentiu isso muito antes de qualquer coisa ser dita. Ele continuou bebendo cerveja, mas não ficou chapado como deveria. Ele deveria estar confortável com Duane também, afinal, eles eram melhores amigos, mas de alguma forma ele não estava nem um pouco confortável com ele. As garotas bonitas na pista de dança lembravam aos dois coisas que eles realmente não queriam lembrar. "Ainda transando com aquela senhora?", Duane perguntou casualmente. "Sim, de vez em quando", disse Somni. Pareceu-lhe a melhor coisa a dizer. Duane não mencionou Jacy o dia todo, mas Somni sabia que ele devia estar pensando nela. "Vi o velho Jerry Framingham na semana passada", disse ele. "Ele veio para Carlsbad com um monte de cabras. Disse que achava que você e Jacy estavam namorando há algum tempo." "Sim, nós temos", Somni admitiu rapidamente. "De vez em quando a gente vem aqui e come comida mexicana ou algo assim." Ela está meio entediada, esperando a escola começar. Ele não olhou para Duane, mas percebeu que algo estava errado. Em vez de olhar para Duane, ele olhou ao redor da sala. Havia pulses de pés de porco no bar. Grupos de aviadores taciturnos circulavam com copos de cerveja nas mãos.
Havia uma jukebox, uma placa da Schlitz e um relógio que dizia Lone Star Beer embaixo dela. Pelo que ouvi, o que você provavelmente está comendo é buceta, disse Duane, com a voz trêmula e tensa. Também não é da velha senhora Popper. Não é verdade, disse Somni. Quem te contou isso não sabia do que estava falando. Claro, estou indo com Jaci, por que não? Ele não conseguia conter a irritação com Duane por ter mantido silêncio sobre o assunto o dia todo. Ele também manteve silêncio sobre isso, mas não cabia a ele tocar no assunto. Eu nunca disse que culpava você por isso, disse Duane. Eu não te culpo muito. Só nunca pensei que veria o dia em que você me faria daquele jeito. Achei que ainda éramos melhores amigos. Estamos, disse Somni. Por que você está tão bravo? Eu nunca fiz nada com você. Acho que transar com minha garota não é nada para você, disse Duane rigidamente. Eu não transei com ela, mas ela não é mais sua garota, de qualquer maneira. Inferno, você nem mora mais aqui. Não faça a diferença, insistiu Duane. Ele estava começando a parecer bêbado. Ela é minha garota e eu não me importo se terminamos. Vou recuperá-la, estou falando com você agora. Ela vai se casar comigo um dia desses, quando eu conseguir um pouco mais de dinheiro. Somni ficou surpreso com o fato de Duane estar tão errado. Ele sabia que Duane devia estar bêbado. Porque ela não quer se casar com você, disse ele. Ela está indo para a escola. Duvido que algum dia consiga ir com ela novamente, depois que ela sair. Mas nunca vi o que poderia doer ir com ela neste verão. Ela nunca vai se casar com você. Ela é, por Deus, disse Duane. Não me diga que ela não é. Ela nunca vai deixar você transar com ela, isso é certo. Inferno, eu estava vendo quão honesto você era, eu sabia que Jaci não deixaria você transar com ela. Você não é um homem de galo tão bom. Você nunca trepou com Charlene Duggs, durante todo o tempo em que esteve com ela. Somni não sabia o que dizer. Ele ficou surpreso que Duane trouxesse tal assunto à tona. Era injusto, e quanto mais pensava nisso, mais furioso ficava. Claro que não, disse ele. Você sabe por quê? Porque você e Jaci estavam sempre juntos no sábado à noite. Ninguém poderia ter transado com ela no tempo que me restava. Eu poderia ter feito isso, disse Duane presunçosamente. Eu poderia ter transado com ela em 5 minutos. Somni sabia que isso era verdade, mas por ser verdade, parecia ainda mais injusto da parte de Duane tocar no assunto. De repente, pela primeira vez na vida, sentiu vontade de bater em Duane. Você sabe por que pôde, disse ele, quase engasgado. A única razão pela qual você poderia ter feito isso foi porque você estava na defesa. Eu estava na porra da fila. Essa é a única razão pela qual Jaci ficou com você por tanto tempo, porque você estava na defesa. Isso é mentira, seu covarde, disse Duane. Do que você está falando? Eu e ela estávamos apaixonados. Você estava, ela não, disse Somni com confiança. Só porque você estava no campo de defesa. Ela gosta de mim tanto quanto sempre gostou de você. Vou ficar a noite toda com ela em uma noite dessas também, ela cumpriu a promessa. Você também não vai, disse Duane, furioso. Por que eu não deveria? Ela já me disse que você não conseguiria fazer isso naquela época em São Francisco. E quanto a isso? Duane não aguentaria isso. Ele saiu da cadeira e bateu na cara de Somni com a garrafa de cerveja que ele tinha na mão. Isso derrubou Somni para trás, mas ele logo se levantou e atacou Duane. Era demais para ele dizer que não poderia ter transado com Charlene só porque estava na fila. Somni não conseguia enxergar muito bem, mas isso não importava, porque em 1 minuto os dois estavam rolando no chão, socando-se e chutando-se. As garçonetes e os aviadores saíram calmamente do caminho e os meninos rolaram contra o bar,
batendo uns nos outros e batendo a cabeça no corrimão de latão. Eles se levantaram e ficaram de joelhos por um minuto, mas antes que pudessem se levantar os policiais estavam lá. A próxima coisa que souberam foi que estavam na calçada, cada um algemado a um policial. Um dos olhos de Somni estava doendo e ele teve que segurar a mão sobre ele, mas fora isso ele não se sentiu tão mal. Ele e Duane ficaram lado a lado na delegacia da polícia e, para surpresa deles, não estavam mais particularmente furiosos. Não sei o que aconteceu, disse Duane. Nunca tive a intenção de bater em você com aquela garrafa. Acha que temos dinheiro suficiente para pagar nossas multas? Eles conseguiram, por pouco, e em mais alguns minutos, sem saber exatamente o que havia acontecido, eles estavam na calçada novamente, caminhando de volta pela Ohio Street. Eles passaram pelo bar onde brigaram e uma das garçonetes acenou para eles, tolerante, alegre e aparentemente divertida. Isso desanimou um pouco os meninos. A briga deles não deve ter sido grande, já que as brigas aconteciam na Ohio Street. Meu maldito olho está doendo, disse Somni. Leve-me ao hospital geral, talvez eles possam me dar uma injeção ou algo assim. É uma maravilha não termos destruído aquela barra. Acho que eles têm brigas piores do que nós lá todas as noites, disse Duane, infeliz. Quando se trata de Jaci, acho que sou louco. Quando chegaram ao hospital, o olho de Somni estava fechado e inchado e doía terrivelmente. A sensação boa momentânea que tivera na delegacia desapareceu completamente e ele ficou um pouco assustado. Era bom que ele e Duane não fossem inimigos para o resto da vida, mas ele ainda estava com medo. Quando um médico finalmente deu uma olhada em seu olho, ele imediatamente ordenou que Somni fosse para um quarto de hospital. Você não vai sair daqui esta noite, disse ele. Você pode perder a visão desse olho se não tomarmos cuidado, e pode perdê-lo mesmo que tomemos. Pela manhã teremos que dar uma boa olhada nele. Droga, Duane disse nervosamente. Por que eu teria que ter aquela garrafa na mão? Ah, eles estão sempre tentando assustar você, disse Somni. Parece que está inchado. Duane estava realmente preocupado, e isso o deixou tão nervoso e tenso que Somni quase ficou feliz quando ele saiu. Ele tomou uma injeção que o fez dormir, e no dia seguinte o olho estava doendo tanto que ele tomou várias outras injeções e ficou meio atordoado o dia todo. Ele sabia que seu pai estava lá algumas vezes. No dia seguinte ele fez algum tipo de operação e, quando acordou, seu pai estava lá, tremendo um pouco, mas não muito. Foi a primeira vez que se viram desde a noite da formatura, quando Somni aceitou relutantemente os $50 como presente de formatura. Filho, deve ter havido alguma briga, disse Frank. Ah, só eu e Duane. Ele voltou para Odessa. Sim, ele precisava. Tentei ver você ontem, mas eles não deixaram. Ele pediu para lhe dizer que sentia muito. Bem, agora acabou, disse Somni. Eu poderia ter feito isso com ele se estivesse segurando uma garrafa. O que disseram sobre o meu olho? Eles ainda não sabem, disse Frank. Você não perdeu toda a visão nisso, mas acho que pode perder um pouco. Somni descobriu que não era tão ruim ter o pai por perto. Frank não falou muito, apenas ficou sentado na sala. Ele parecia confortável e Somni também. Houve apenas um momento estranho nos 3 dias em que Frank ficou. Aconteceu uma noite, quando Somni estava jantando. Filho, disse Frank, acho que daria certo se juntarmos o salão de sinuca e o salão de dominó. O prédio é grande o suficiente, não é? Era, mas a ideia deixou Somni nervoso. Não acho que funcionaria muito bem, disse ele. Homens que jogamos dominó, não gostaria de ter um monte de crianças lá jogando sinuca e fazendo barulho. Frank disse que talvez fosse verdade e não voltou a mencionar o assunto. Somni ficou 8 dias no hospital. Ele ficou sozinho, mas era igualmente ruim quando os visitantes chegavam.
Genevieve veio uma tarde e trouxe Billy, que estava com medo do hospital e não sabia se deveria sentar ou levantar. Somni estava tão acostumado a ver Genevieve em seu uniforme de garçonete que ela lhe parecia estranha com suas roupas normais. Ela apareceu e perguntou sobre o olho dele. Como é, realmente? Ela disse. Não sei, disse Somni honestamente. Não me surpreenderia se eu estivesse com um olho só quando eles tirassem os curativos. Duane me deu uma boa lambida. Bem, foi horrível vocês dois brigarem. Você sabia que ele se alistou no exército, não é? Amandelle me contou há 2 ou 3 dias. Somni não sabia disso e ficou muito surpreso. Pela primeira vez ele realmente se perguntou sobre seu olho. Ele sempre planejou ir para o exército também, e ocorreu-lhe que se ele tivesse um olho só, o exército não o aceitaria. Ele nunca imaginou que seria incapaz de entrar no exército. Na tarde seguinte, a enfermeira trouxe um bilhete. Há uma senhora na sala de espera, disse ela. O bilhete dizia apenas, posso entrar e ver você um pouquinho? Ruth. Somni olhou para a enfermeira, que era jovem e simpática. Você poderia dizer a ela que estou dormindo? Ele perguntou. Claro que poderia. Mas você não está dormindo. Se eu for dormir agora, você dirá a ela que estou dormindo. A enfermeira fez o que lhe pediu, mas Somni estava azul de qualquer maneira. Ele não teria se importado de ver Ruth, mas se sentia mal sempre que pensava nela e nele. Estava com medo de que, se ela aparecesse, algo ruim pudesse acontecer. De certa forma, ele queria vê-la. Na verdade, quanto mais pensava nela, mais solitário se sentia por ela, mas parecia que vê-la só iria piorar tudo. No penúltimo dia em que ele esteve lá, Jaci veio vê-lo. Ela usava um vestido verde sem mangas e parecia um pouco triste. Assim que a enfermeira saiu do quarto, ela foi até a cama e beijou Somni longamente. Isso o surpreendeu e ele se envergonhou um pouco por ficar de pau duro. Oh, eu estava tão preocupado, disse Jaci. Eu só precisava ver você. Quando você sai? Amanhã, disse Somni. Por quê? Quero que nos casemos, disse Jaci, com a boca orvalhada perto da dele. Eu realmente quero. Sempre que você sair, assim que quiser. Somni ficou atordoado. Me casar? Ele disse. Ele pensou que devia estar tendo um sonho. Você quer? Ela perguntou. Ah, sim, sim, disse ele. Mas você não vai para a faculdade? Não. Eu não me importo com isso. Eu amo você e isso é mais importante. Meus pais não vão gostar, mas podemos fugir. Foi uma inspiração que ela teve assim que soube da luta. Somni era tão querido, para lutar por ela. Fugir com ele faria dele um verão inteiro, e o fato de ela ter feito isso mesmo que ele só tivesse um olho deixaria todo mundo em Thalia perplexo. Seria muito mais selvagem do que Bob e Cheyenne e Annie, ambos eram ricos e saudáveis. Ela estaria fugindo com alguém pobre e meio mutilado. É claro que seus pais iriam pegá-los e anulá-los, mas pelo menos ela poderia mostrar a Somni o quanto estava disposta a se sacrificar por ele. Jaci sentou-se na cama do hospital e eles se beijaram mais um pouco e conversaram sobre como seria uma loucura se casar. A vida parecia quase louca demais para ser verdade. No dia seguinte, eles tiraram o curativo do olho de Somni. Não que ele não conseguisse ver nada, apenas tudo o que conseguia ver era neblina. Era como estar dentro de uma nuvem. Ele sabia quando as pessoas se movimentavam, mas não sabia quem eram até que falassem. Poderia ser muito pior, disse o médico. Veremos como ele responde antes de fazermos qualquer outra coisa. Deram-lhe um tapa-olho preto para usar no olho e disseram-lhe para voltar semanalmente para exames, mas Somni mal deu ouvidos. Casar com Jaci era tudo o que ele conseguia pensar, e ele pensou nisso no caminho de volta para Thalia, enquanto seu pai dirigia. Assim que chegaram em casa,
Somni pegou o tapa-olho extra que o médico lhe dera e mostrou a Billy como usá-lo. Billy sentiu cócegas até a morte. Como Somni fazia isso, ele achava que ver com apenas um olho era uma ótima maneira de ver, e a partir de então passou a usar o tapa-olho extra sempre que saía para varrer a cidade.